Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, obrigado, meu amigo Brito Júnior e a querida Ticiane Pinheiro. Voltei de férias. Ei, Marcelão. E aí? Tinha certeza que seria voltar hoje. Tá feliz? Tô claro, hoje é o dia do amigo. Tá. A minha amizade por você é tão grande que tá estampada aqui, ó. Vale ouro. Ó. É. Tá feliz? Tô feliz com a sua volta. Eu também, eu fiquei feliz. Porque tava longe daqui. Feliz 10 dias sem te ver. Era uma alegria, o pé já tá mexendo de novo. Eu fui, voltei e o pé tá lá. Parece um ventilador. Cortou o cabelo? Cortei cabelo em sua homenagem. Fez um chuquinha, né? Não, Ficou não ótimo. chega a ser um chuquinho. É moderno, raspa aqui também. Diversidade, pintou também. Não, né? diversidade não. Mas você não sabe a minha vida. Se eu te contar a minha vida, você chora. Eu tinha assim pensado, me livrei de Percival, que eu tentei te levar, arrumei vaga no cemitério e tudo, você não foi? Resumo. Aí me livrei e tal, aí eu fui para as férias. Quando eu fui para as férias, eu pensei, minha vida vai ser uma beleza. Eis que aparece Shrek. Nosso Geraldo Luiz tirou folga no Domingo Show e foi atrás de mim. De cara, eu nunca vi um sujeito... Eu fui para um lugar lindo, chamado Resort do Rio Quente, em Goiás. Cheguei lá, governador Marconi Perillo falou no telefone e tal. Aí lá na Record de Goiás... Na Record de Goiás estava o presidente lá, o Luciano. Aí o Luciano vai, me abraça, a gente... Eis que mal eu tô chegando, ele chega. E olha como é que ele chega, vai mostrando. Gostosa da vida é você dar risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É ou não é, irmão? Aí, vai pensando. Como é que a gente pode ser feliz se a gente não tem um espaço sossegado? Por quê? Porque Shrek, em vez de estar lá no Domingo Show, Geraldo Luiz, não. Foi atrás de mim. Onde eu ia? Shrek tirava a foto. Prect. E Tommy de Chelsea querendo me colocar no meio. Dentro do elevador, quer ver, bota? Eu acho que é aquele cara do Cidade Alerta que tá atrás de mim. Vai que se nem suave. O senhor do Cidade Alerta? Eu tinha que sair, ó. Pode pôr de novo, Tá olha lá. atrás de mim. O senhor do Cidade Alerta? Só assim. Por quê? Corta pra mim. Porque não tem paz. Quer ver? Bota essa aqui de novo. Vê se pode. Eu chego lá, 5 da manhã. Mal tô sentado pra acordar. Quando eu olho essa fachada. Porque você que mora em São Paulo, teve a lei da cidade limpa, não removeram. Deixaram. Aí chega assim, ó. Mostra ele chegando. Coisa mais gostosa da vida é você dar risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É ou não é, irmão? Coisa mais gostosa da vida. Risada, ter amigos e gente feliz do seu lado. É ou não é, irmão? Vê, isso era o dia inteiro. Aí, onde eu ia, veio estar cuidando do Domingo Show? Não. Tava lá o nosso Geraldo Luiz, o Shrek, me perturbando. Olha, aí eu disse assim, vou arrumar um jeito de escapar. O que acontece? Tem lá um amigo, né? Amigo do Luciano. E aí, o Luciano é o presidente da Record. Aí, que chama Gilmar. Ele tem uma empresa chamada Gentleman Command, uma grande empresa. E o Gilmar é família e tal. Aí o Gilmar, vendo o meu problema, disse assim, Marcelo, fazer o seguinte, eu tenho um avião, vou te emprestar para você mudar de lugar. Mostra a foto.
Adivinha quem estava dentro do avião? Eu nem entrei no avião, ele já estava. Vai passando a foto. Vai passando. Eu dormia, fui para outro avião. Ele sentou e dormiu também do meu lado. Bota outra. Ó, eu tô sentado já no outro hotel, lá no resort do Rio Quente. Ele foi atrás de mim querendo ir pra piscina. Aí eu fui pra outra piscina. Vai passando. Aí eu fui pra outra piscina. Ele foi lá tirar foto. Pergunta que eu te faço. Já vou avisar pra direção da Record. Não valeram as férias. Quero outra. Vou considerar como folga. Porque nem ela, eu tive que baixar o boné. Ele descobre. Eu vou dizer uma coisa. A minha vida tá difícil. Eu não tinha tempo, sem ele estar do lado, de fazer número um. Número um. Como eu não tinha tempo, eu vou ali fazer e volto já já. Ela se chama Ana Catarina. Ana Catarina, durante 6 anos, foi casada com Silvio. Não é para pensar que era um casamento comum. Não, não, nada disso. Quando ela conhece Silvio, ela que àquela altura já tinha uma criança, ela tem uma certeza. Ali estava o homem que a levaria a um único caminho, o caminho da felicidade. Não havia para Ana Catarina nenhuma dúvida. Há de você me perguntar, e Silvio? Silvio pensava o mesmo? Não. Silvio não pensava o mesmo. Silvio tinha certeza que Ana Catarina seria para sempre a mulher da vida e da morte dele. Não havia. A um ponto que Silvio, ao olhar o menino, filho de Ana Catarina, de um outro relacionamento, foi e no início pegou o menino como se fosse filho dele. Mais 2 filhos ele teria. Teria 2 filhos com Ana Catarina. Mais uma imagem que agora a gente recebe há de explicar uma história de amor que foi para o desamor e do desamor foi de maneira definitiva para um ódio. Um ódio que Silvio passou a carregar no coração e que nem Ana Catarina conseguia entender. Naquele dia, ele acabou dizendo para a polícia o que a polícia já tinha certeza. Bota a imagem, por favor. A imagem que você vê é de um policial militar arrebentando uma parede de um corredor bem estreito, nos fundos da casa. Ali está Ana Catarina. O que aconteceu? Eu volto já já. Não havia nenhuma razão para que Ana Catarina tivesse medo de Silvio. Naquele início de namoro, tudo corria muito bem. Não havia nada para que ela fosse desconfiar de que o homem pelo qual ela se apaixonou e que pegou o filho que ela carregava de um outro casamento, como se fosse o próprio filho. Não havia por que ela desconfiar que Silvio mudaria de comportamento. 6 anos se passam, mas ali pela metade desses 6 anos, um pouco mais, Silvio foi mudando. E ela passou a ter medo do marido. Passou a ter medo do marido de uma tal maneira que, num momento, ela rompe o laço do medo e decide ir embora.
Carregava agora 3 crianças, o filho e mais 2 com quem ela teve com Silvio. Resumo, ela vai, se une aos filhos e olhando aquelas crianças ela decide, é hora de ir. Não sabia ela, em momento algum, que ele tinha na cabeça uma outra decisão. As imagens, põe as imagens para mim. As imagens que você vai vendo aí são imagens exclusivas. O que fez Silvio? Silvio pegou a mulher, a matou e a colocou dentro da parede. Colocou dentro da parede e naquele momento ele tinha decretado a morte da esposa. E o vídeo que você vê aí é um vídeo que nós conseguimos, na verdade a nossa Lenisa conseguiu com exclusividade. Bota aqui a nossa Lenisa. E a nossa Lenisa agora foi conversar com a família. Não é isso, Lenisa? E um momento extremamente dramático. Lenisa vai entrar no lugar onde Silvio e Ana Catarina viveram momentos de amor até viver o mais pleno desamor. Você entrou na casa? É? Então, a nossa Lenisa vai contar para nós. Conta, Lenisa. Um assassino, um crime e um segredo. Um mistério que Silvio Paulo dos Santos, de 36 anos, o homem que matou a esposa Ana Catarina da Silva, de 29 anos, até tentou esconder. Um mistério que ficou 15 dias escondido nesta parede, que fica em um frio e curto corredor debaixo de uma escada. Onde que foi essa briga? Foi no quarto. Aquele lá. Certo. De manhã cedo ela levantou me xingando porque não... Foi de manhã isso? De manhã. Tá. Por que ela te xingou? Porque eu não ia levantar para levar os meninos, para levar os meninos na escola. Este vídeo foi gravado pela polícia. Silvio está na casa onde morava com a família. Durante o depoimento, ele assume a autoria do assassinato. Quando não ia ter aula para os meninos, eu peguei e aproveitei da situação e matei ela. Conta como aconteceu o crime. Por quê? Qual o motivo? Você chegou a forçar a relação com ela? E ela não aceitou? Não, porque nesse mesmo dia ela começou a me xingar, começou a falar um monte de coisa, eu peguei e dei um murro na cara dela. E aí ela já caiu? Ela já caiu e eu acabei de fazer o serviço. E na versão dele, o porquê ele matou a esposa. Ela me deu um tapa e eu revidei. Tudo bem. O que você fez com o corpo? O corpo eu dispensei. Repare agora, Silvio é questionado sobre o local onde ele colocou o corpo da mulher. Depois de alguns segundos, ele surpreende até mesmo a delegada do caso. Onde? Onde? Tá aí? Ela tá aqui? Tá. Onde? Mostra aqui pra gente. Vem cá. Vamos lá. Silvio se levanta e mostra a parede onde abriu um buraco e enterrou o corpo de Ana Catarina, local onde depois ele fez até uma pequena obra. Tá onde? Tá debaixo da escada. Tá debaixo da escada? Onde o acesso? Onde que é? Mas onde? É atrás do armário, aqui é a prateleira que tá aqui. Beleza. Mostra onde que tá lá. Mostra onde que tá. Aponta. Onde que tá? Não, mostra lá de novo pra mim. Era só um buraquinho? Depois disso, a polícia chamou o corpo de bombeiros para quebrar a parede e retirar o corpo da vítima do local.
Silvio, que era cozinheiro, foi preso. Matou e enterrou o corpo da esposa, que trabalhava como faxineira, na mesma casa onde eles moravam com 3 crianças, sendo 2 filhos do casal. A polícia chegou aqui no imóvel onde o casal morava e começou a fazer as buscas. Foi um trabalho intenso de muitas horas. Dentro do imóvel, tudo foi revirado, continua, na verdade, tudo revirado lá do lado de dentro, até que o Silvio confessou o assassinato e acabou contando o local onde ele enterrou o corpo da Ana. O acesso é bem difícil. Ele cavou um buraco na parede da casa, colocou o corpo da Ana naquele local e depois disso ele cimentou. Ele completou a obra na parede, como a gente pode ver aqui e mostrar, olha. Ele colocou, inclusive, gesso depois que ele enterrou o corpo da Ana naquela parede. Por aqui, a perícia depois foi chamada, foi um longo trabalho também da perícia. As luvas ainda estão aqui no local e o que a polícia descobriu é que, na verdade, essa escada aqui, olha, esses degraus, esse acesso até a casa é o local onde estava escondido o corpo, bem aqui embaixo, porque aqui ao lado, nessa parede, já é o corredor onde ele fez a obra, cavou o buraco e enterrou o corpo da esposa. Ela não é uma parede pintada como aquilo ali, que se mexer fica fácil de perceber. Não é. Se ele não tivesse pintado, ele tivesse só passado o gesso, a gente ainda não ia perceber. Porque se você olhar no teto, tá cheio de mancha, cheio de mofo, caindo, coisa, passou gesso. Se você olhar nas paredes, é a mesma coisa. A irmã de Ana Catarina, praticamente em estado de choque, foi ao IML reconhecer o corpo da irmã. Ela estava amparada por parentes. A mãe de Ana Catarina, que mora em outro estado, veio para São Paulo para o enterro da filha. Só aqui os parentes contaram para ela a pior das notícias: um sepultamento marcado pelo sofrimento e pela indignação. Como o corpo, depois de ter sido enterrado, também foi vedado, ele fez, na verdade, a construção lá na parede, os vizinhos não sentiam um cheiro forte por aqui. Mais do que isso, o Silvio continuava morando na casa com as 3 crianças. Uma rotina que ele seguia como se nada tivesse acontecido. Ele tirou o direito dela criar os filhos dela. Ele tirou o direito dela continuar do lado dos filhos dela. 3 crianças. Marcos é tio de Ana Catarina. Com exclusividade, ele aceitou conversar com nossa equipe. Marcos convivia todos os dias com a sobrinha, que trabalhava no mesmo prédio que ele há 5 anos. Ele também conhecia Silvio, o marido que, depois de um tempo de relacionamento, não gostava que Ana tivesse contato com a família. Já estava sendo difícil para mim chegar de manhã lá e não ver ela, mas eu ainda tinha uma esperança que ela voltasse. E amanhã de manhã eu vou chegar lá e eu vou saber que ela não vai mais voltar. Ana Catarina ficou desaparecida por 15 dias. Durante esse tempo, a irmã dela achava estranho o fato do celular de Ana não atender mais desde o dia em que ela teria saído de casa pela última vez. Ela não ia deixar de ficar sem mexer no celular dela, só se fosse obrigada mesmo. Durante o tempo que a família ficou sem notícias de Ana Catarina, alguns parentes tinham contato direto com Silvio quase que diariamente. Ele fazia de conta que não sabia de absolutamente nada, mas em algumas conversas ele começou a demonstrar que sabia muito mais do que realmente estava falando. Alguns parentes começaram a desconfiar claramente da participação dele no crime. Aí ele veio e falou para mim, então, como seu amigo é policial, se você quiser ir lá na casa, entrar com ele na casa, você pode ir. A casa tá arrumadinha do mesmo jeito que ela deixou.
Isso foi uma coisa que me fez também suspeitar dele. Ou Porque seja, ele acabou dando indícios. Ele estava se armando, se defendendo, porque eu não tinha acusado ele de nada. Eu não tinha pedido para entrar na casa. Depois do crime, Silvio procurou a polícia para informar o falso desaparecimento da mulher. No início das investigações, ele foi chamado, foi ouvido, prestou alguns depoimentos, caiu em muitas contradições, até que Silvio confessou o crime. Durante os 15 dias de desaparecimento, a família da faxineira buscou pistas sobre o paradeiro da mulher. O Cidade Alerta acompanhou de perto, desde o primeiro momento, o desespero dos parentes que procuravam por Ana Catarina há 2 semanas. Cartazes com a foto dela tinham sido espalhados pela região onde ela morava. Ele foi muito frio, muito frio. Foi a primeira coisa que me fez suspeitar dele. Ele falava comigo como se não tivesse acontecido nada, como se ela tivesse pegado um ônibus e tivesse viajado para algum lugar e amanhã ela voltasse. E isso fez eu ter certeza que ele sabia onde que ela estava. A polícia acredita que Ana Catarina tenha sido enterrada ali há 2 semanas, logo depois de ter sido assassinada. Silvio não teria demonstrado em nenhum momento preocupação com o que era, de início, o sumiço da mulher. Quando ele falou para mim que ele queria que eu ajudasse ele na guarda do filho dela, o mais velho, que não é filho dele. Ele falou que a sogra dele, a mãe da Catarina, não iria facilitar para ele se eu podia intervir. Aí eu falei para ele que sim, que eu podia sim, só que a gente tinha que esperar primeiro, porque a gente ia encontrar ela. Ele falou, não vai encontrar mais. Silvio e Ana Catarina estavam juntos há cerca de 6 anos. Há menos de 1 semana do crime, ela teria chamado Silvio para uma conversa. Falou para ele que não aguentava mais as constantes brigas entre o casal e que preferia sair de casa. Já tinha, inclusive, marcado uma data para isso acontecer. Informou que sairia e levaria as crianças. Essa decisão teria deixado Silvio muito irritado. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A sogra de... Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou direto porque esse Silvio está com a prisão decretada e aí o problema é que ele pode sair da cadeia, pelo que o que acabam de me informar. Capitão Nascimento tem as informações. Boa noite, capitão. Olá, Marcelo. Por enquanto, ele cumpre a prisão temporária de 15 dias na carceragem da delegacia. O delegado aguarda encerrar o inquérito para pedir a prisão preventiva dele, mas isso ainda não foi confirmado, Marcelo. O delegado informou que na carceragem da delegacia ele demonstra apenas uma preocupação, a de estar preso. Já quando o assunto é a Ana Catarina, ele é muito frio, Marcelo, não demonstra nenhuma preocupação. Também eu posso imaginar, capitão. Pela imagem, bota a imagem ali. Pela imagem o sujeito mata. Não, meu filho eu já voltei. Vamos prestar. Eu voltei, hein? Acabou essa bagunça que tava aqui, hein? Olha aqui, vai vendo. Repara, vamos trocar aí quem fica errando. A gente mal voltou, o cara já começou a errar, meu Deus. Meio minuto de programa. Repara, o cara tem que ser frio. É óbvio, o cara pra fazer isso, emparedar a mulher, hein, Petit? Ele achou que ele teria encontrado a forma de o crime ficar impune ocultando completamente o cadáver. Ele teve o cuidado de abrir um buraco e fechou esse buraco depois de esconder o corpo com cimento, Marcelo. Ele achou que isso nunca seria descoberto. Tudo isso que você falou estava na matéria. E pior, não foi com cimento, foi com gesso. Não, mas tinha uma camada de cimento. Não tem, não, só gesso. Não, cimento foi... Cimento era do lado. Sim, mas teve primeiro cimento. Ele ganha, eu voltei, acorda, hein? Acorda. Quando o crime aconteceu, acorda, trocou, já fui. Pensa no seguinte, ele se chama Daniel. E quando o Daniel... Eu vou contar uma história. Eu tô aqui, voltei de férias. Eu tô aqui aí, exato, eu e você, 17 minutos. O sujeito lá em cima já apertou o botão errado e deu a imagem errada. Esse aqui já falou só o que está na matéria, não pensou o que ia falar. Quer dizer,
Vou sair de férias de novo. Já tô indo. Não, inacreditável, né? Mas vamos lá. Quando Daniel vê Jaqueline pela primeira vez, ele tem uma certeza. Ele encontrou a namorada que vai virar esposa. E viraria. Ela tem 17 anos, ele tem 23. O problema é Geronilson. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Com muito prazer, Geronilson. Nunca. E olha que eu conheço gente, hein? E Geronilson diz o seguinte: aí o pai disse, fora de casa. Ela foi morar com Daniel. Naquele dia, ela só tem 17 anos. Naquele só 17. Faz sapé que aia. Resumo, naquele dia, Daniel vinha caminhando por uma ruazinha apertada. Um homem chega, atira 5 vezes, erra 3 vezes, acerta 2. Daniel cai ali mesmo. Geronilson, que já tinha sido preso por assassinato, é o homem apontado como o matador, porque não queria ele como genro. A questão é que ninguém o encontra. Por quê? Porque ele desapareceu. Põe no Cidade. A família de Hilda não se conforma porque o homem que matou o sobrinho dela não está na cadeia. A gente sabe por pessoas que ele anda aí na rua, que ele lá onde meu cunhado mora, que é onde o Daniel morava, que ele anda na rua normal. Os parentes acusam Geronilson, que é conhecido como Bitola. A tia de Daniel Rodrigues de Jesus é a única que decide falar. No momento ele estava com um amigo dele e esse amigo conhece esse rapaz que matou. Ele pediu para o Daniel descer do carro. O Daniel foi fazer a volta no carro. Na hora que o Daniel virou para fazer a volta no carro, que eu creio que ele não ia parar porque ele sabia que ele iria morrer. Aí ele pegou e nem deixou ele descer do carro, ele já sacou a arma e atirou. Daniel e a namorada se conheceram ainda adolescentes. O pai dela, Bitola, nunca teria se conformado com o namoro, porque Daniel era mais velho que a menina. O rapaz nunca levou a sério as ameaças, até o dia em que o sogro estourou. Depois que o pai expulsou a própria filha de casa, foi a família de Daniel que decidiu ajudar o jovem casal. A mãe alugou uma casa para ambos nesta rua, local em que os dois viveram por cerca de 6 anos, até o dia em que o garoto foi assassinado. O pai dela não aceitou o relacionamento dele pelo fato dele ser mais velho do que ela. E mesmo assim ele não desistiu, e a mãe dele pediu várias vezes para ele desistir, e ele falou que não desistiria dela jamais, que ele amava ela e que ele não ia desistir. Bitola seria um homem perigoso, segundo a tia de Daniel, procurado inclusive por outros crimes. Naquela tarde de domingo, Daniel veio para cá se encontrar com amigos. O que ele não imaginava é que seria a vítima de uma emboscada nesta rua sem saída. A testemunha vital do caso, que é o amigo que presenciou tudo, confirmou, por A mais B, que o homem que estava armado neste local era Bitola, o pai da jovem de apenas 14 anos. Ele sacou a arma logo em seguida, pediu que Daniel parasse o carro, mas bem neste ponto ele tentou fazer o retorno. Não conseguiu. 5 disparos foram efetuados. 2 tiros acertaram em cheio o jovem, que ficou desacordado, bem aqui, dentro do carro, na rua sem saída. Daniel não queria desistir do amor que sentia pela jovem namorada, que sumiu depois do assassinato. O amigo de Daniel tentou resgatá-lo, colocou o rapaz gravemente ferido no banco do passageiro e assumiu o volante. O que ele não sabia é que o carro de Daniel tinha um segredo, que corta o combustível minutos depois. Isso ocorreu exatamente neste espaço, uma praça que é muito conhecida na zona leste de São Paulo. O carro simplesmente parou de funcionar
Foi quando o garoto correu até aquele hospital que está bem ali em busca de ajuda. Mas quando todos chegaram, o jovem de 19 anos já estava morto. Olha aqui, me dá a imagem do homem que está foragido. Me dá a imagem. O homem que você está vendo é o homem que a polícia procura. Ele não está sendo procurado porque ele já está acusado. Ele também não está sendo procurado porque tem certeza ou se tem certeza de que ele matou. Ele está sendo procurado porque ele tem que dizer onde ele estava na hora do crime. Ele está sendo procurado porque a polícia não encontra alguém, né, uma pista que leve a outra pessoa. E ele vai se apresentar, por quê? Para dizer que é inocente. Mas ele não se apresenta. Portanto, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do preso. Vamos, meu filho. Me dá o homem que você está vendo preso. Você está vendo preso. Ele é acusado de ter matado um policial da rota. Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a força de elite da Polícia Militar de São Paulo e temido. O soldado estava de folga e foi morto. Foi morto com um tiro de fuzil. Põe no Cidade. Um criminoso procurado há pelo menos 3 anos com 4 mandados de prisão. Esse é Marcelo Santos de Oliveira, 40 anos. O bandido usava documentos falsos no momento da prisão e vivia mudando de esconderijo. Marcelo teria forte ligação com o tráfico de drogas e grande influência com um grupo criminoso que ataca e mata policiais. Entre os crimes que Marcelo é acusado está a morte de André Pérez de Carvalho, de 40 anos, o soldado das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. A Corregedoria da Polícia Militar, junto com o Ministério Público, seguia os passos do criminoso. O criminoso estaria escondido em Minas Gerais. De alguma forma, quando soube que a polícia estava atrás dele, se mudou para Cotia, na Grande São Paulo. Estava morando com a mulher e os 2 filhos. Quando a polícia chegou no imóvel, ele não estava, mas foi surpreendido e preso quando descia de um ônibus e acabava de chegar de uma festa. André foi morto em 2012 na zona oeste de São Paulo. Ele foi atacado de manhã quando saía de casa para o trabalho, mas não estava fardado. Deixou o carro e foi fechar o portão. Os criminosos chegaram em um veículo escuro, atiraram e fugiram. O policial foi atingido por tiros de fuzil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nem a arma dele foi levada. Foi efetivamente vítima de homicídio. Foi executado aqui na porta de casa. As câmeras de segurança de um posto próximo à casa de André registraram o momento em que os assassinos pararam ao lado do carro do policial. Veja que eles fogem após os disparos. Além de Marcelo, outros 7 criminosos que participaram da morte do policial da Rota também já teriam sido presos. Mas Marcelo é considerado entre eles o mais perigoso e também apontado como possivelmente o executor do policial militar. André estava há 20 anos na Polícia Militar, 10 só na Rota. Foi enterrado com honras militares, com direito à salva de tiros. Pessoa competente, humilde, dedicada, capacitada profissionalmente. Então eu tenho muitos adjetivos para classificar a conduta dele, né? Pois bem, e eu tenho uma ideia prontinha na cabeça, não é? Está no Senado em um projeto que transforma morte de policial, o assassino paga 2 vezes a pena. Se condenado a 18 anos, fica a 36. Teria que mudar a legislação.
Teria que mudar, por quê? Porque ninguém pode ficar mais de 30 anos na cadeia. Portanto, é uma lei que vai em confronto com a própria Constituição. Então já começa aí. E a minha, já que tem que mudar, seria mais fácil. Eu acho que quem mata as pessoas dessa maneira, elas tinham que ser condenadas à pena de morte. Não pode chegar, fuzilar uma pessoa, seja ela policial ou não, a troco de nada. Então, portanto, a minha tese é simples. Matou dessa maneira, pena de morte. Acabava o problema rapidinho. Porque cada vez não é possível só para ter uma ideia. Na Guerra do Vietnã, em 10 anos de uma guerra cruel para os Estados Unidos, que foram se meter onde não eram chamados, resumo, morreram 90 mil soldados americanos em 10 anos de guerra. Aqui no Brasil, em 10 anos, morrem 500 mil pessoas assassinadas. Numa guerra morrem 90 mil. No Brasil, em 10 anos, morrem assassinadas 500 mil. Então, isso explica bem, né, e de forma definitiva, a guerra que a gente está vivendo dentro da nossa própria casa. E esse aqui em casa é uma beleza. Pensa num marido exemplar, ajuda para cuidar das crianças, cuida da mulher, é uma beleza, tem 2 filhos. E ele só tem um pavor na vida, que ele diz, meu pavor da minha vida é se algum dia um maníaco entrar na minha casa e abusar da minha esposa ou dos meus filhos. Pois bem, o homem bom sai de casa, vai trabalhar, mas na hora de folga vai para a porta das escolas, já meia dúzia de crianças, 6 crianças, o identificaram como pedófilo. E uma pessoa viu ele tentando atacar uma criança, anotou a placa do carro, chamou a polícia e ele já está preso. Põe no Cidade. Um homem que cuidava muito bem da família dele. A mulher e os 2 filhos nunca perceberam nada de errado no comportamento do pai. Johnny Leme de Oliveira, de 38 anos, trabalhava como auxiliar de pedreiro e era justamente no trajeto de volta do trabalho que o até então pai de família se transformava num monstro. Monstro apelidado como o maníaco da escola. Frio e violento, o criminoso escolhia meninas de 6 a 11 anos para serem estupradas. Crianças que saíam da escola sem a presença dos pais eram os alvos do maníaco da escola. Depois de passar o dia todo trabalhando, Johnny saía do serviço por volta das 5 horas da tarde para ir para casa. Só que neste trajeto, ele parava o veículo em frente a uma escola. Ficava ali durante uns 15 minutos, escolhendo a vítima que mais lhe agradava. Logo depois de ver a menina sozinha, ele chegava com o carro próximo à vítima e abria a janela. E essa era a história que ele contava. Veja só que absurdo. Ele pediu uma ajuda para a menina para destrancar o cinto. Falava que estava preso ao cinto. A menina, obviamente, vinha até aqui e tentava ajudar o homem. Era neste momento que ele puxava uma faca e obrigava a criança a vir até o banco de trás. Logo depois, ele ia até um local ermo e acabava cometendo estupro. Fez isso várias vezes, nunca foi descoberto. Por isso, por achar que estava confiante no crime e que nunca ninguém o pegaria, o que ele fez? Ele não foi para o local ermo. Pegou a vítima e parou em frente a uma casa, num local de grande movimentação de pessoas. Foi um destes moradores que passava pela calçada, viu a atitude do homem, suspeitou, anotou a placa, passou para a polícia. Depois de anotar a placa, o morador trouxe as letras e os números aqui para a Polícia Civil de Novo Hamburgo. A delegacia da mulher já estava investigando o caso. Inclusive, alguns depoimentos das vítimas traziam características do criminoso, o carro, a cor do carro e até mesmo o modelo. Mas foi a placa que ajudou os policiais a fechar o cerco em cima do estuprador. Johnny tem 2 filhos, um menino e uma menina que em 2015 completou 15 anos. Segundo pessoas próximas, Johnny tinha um cuidado especial com a filha. E o medo dele é que a adolescente pudesse ser vítima de algum estuprador. Exatamente o que ele fazia
com filhas de outros pais. Dos 7 casos confirmados até agora, em apenas um, Johnny não estuprou a criança. Todas as 7 vítimas do estuprador eram crianças loiras, de olhos claros e muito bonitas. Com medo de ser preso, Johnny esperava 3 meses para atacar outra menina. Assim, ele acreditava que poderia despistar a polícia. Na delegacia, a esposa de Johnny disse que não acreditava nas acusações. O maníaco da escola teve a prisão preventiva decretada pela justiça e agora está no presídio. Pois bem, se esse está no presídio, né, e a pena para ele é branda demais, esse aqui também já vai para o presídio. Posta ali, faz favor. O que você está vendo aí chama-se Erivan. Erivan trabalha para um primo. O primo é um mestre de obra, empreiteiro e tal, não sei o quê. Só que Erivan, que você vê aí preso, sabe exatamente o dia em que o primo vai no banco pegar dinheiro para pagar os funcionários. O que ele faz, Erivan? Chama 2 ladrões amigos dele para roubar o primo. E eles vão. Só que o primo dele tá com a esposa. Aí os caras vão e ainda abusam da esposa. Põe as imagens deles aí, por favor, que já tá todo mundo preso. Erivan é esse. Tem outros 2 que também estão presos. São os comparsas e também maníacos. Vai vendo, ó. Você vai vendo a prisão. Pô, exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer. Vamos lá, você vai vendo. Todos eles presos. Põe no Cidade. No corpo da vítima, as marcas da violência. Mas o que só a própria mulher pode sentir é ainda pior. O trauma de ter sido abusada sexualmente por 2 bandidos. Eles sabendo que a gente tinha visto o rosto deles, poderia passar na mente, a gente vai ter que matar. Porque eles viram a gente, entendeu? Então eu falei, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. E eu pedi a Deus para não deixar que aquilo acontecesse. O trauma é compartilhado pelo marido, um mestre de obras, que presenciou tudo dentro de casa. O tempo todo agressivo, fazendo ameaça, me batendo tapa no pescoço e falando que estava tudo dado, que a moto estava encomendada. Eu cheguei para ele e falei assim, pô, cara, eu já te dei, você já pegou o dinheiro, já pegou o telefone? Cara, leva a moto, vou embora, não mexe com a minha esposa. Na noite do crime, a mulher do mestre de obras estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu o barulho de uma buzina e imaginou que fosse o marido chegando depois de mais um dia de trabalho. Ela decidiu vir até a porta. Bastou abri-la para ser surpreendida pelos 2 bandidos que invadiram a residência. Aqui dentro, começaram a ameaçar e a agredir a mulher. O tempo todo diziam estar à procura de dinheiro. Minutos depois, o mestre de obras chegou. Imediatamente foi rendido e também torturado, física e psicologicamente. Os assaltantes estavam armados e usavam capacetes para que não fossem reconhecidos pelas vítimas. Com o passar do tempo, a intenção da dupla deixou de ser apenas a de roubar o dinheiro do casal. Os bandidos decidiram ir mais além. Foi quando passaram a violentar sexualmente a mulher. O marido chegou a implorar aos bandidos para que desistissem da ideia. Em vão. Durante 1h30, ela foi vítima dos abusos. Os momentos de horror só terminaram quando o mestre de obras percebeu que a arma usada pelos criminosos era de brinquedo e reagiu. Ele começou a lutar com um dos bandidos, que em seguida conseguiram fugir. Eu só peguei na arma de repente, coisa rápida. Eu peguei na arma que a arma quebrou. A arma quebrou, um pedaço para mim, um pedaço para ele. Mas o sofrimento das vítimas não terminou com a fuga dos criminosos. A dor foi maior quando souberam que o mandante do crime convivia com o casal. Era Erivan Pereira da Costa, de 22 anos, primo da vítima. Não pode, o cara trabalhou comigo, eu sou amigo da família. Muito tempo. Eu não acredito. Até hoje, cara, eu não consigo acreditar. Consigo. Cerca de 1 mês e meio antes do crime, Erivan chegou do Nordeste desempregado e procurou o primo mestre de obras para pedir ajuda. De imediato,
Erivan foi contratado para trabalhar numa construção. Por um mês, se mostrou um pedreiro talentoso, mas decidiu pedir as contas. Disse que havia conseguido um emprego com carteira assinada. O primo, mestre de obras, compreendeu. E o que ele jamais poderia imaginar é que, enquanto Erivan trabalhava, também se aproveitava para observar a rotina dele e descobrir que, na véspera dos dias de pagamento dos funcionários, o ex-patrão costumava guardar o dinheiro em casa. Informação suficiente para Erivan planejar o roubo contra o próprio primo. É um cara que eu botei para trabalhar comigo, acreditei no trabalho dele e por eu ser amigo, né, cara? Eu fui muito amigo da família. A polícia levou menos de 48 horas para identificar e prender todos os envolvidos no crime. Aqui na delegacia, segundo os investigadores, os dois bandidos confessaram que foi Erivan quem os contratou e que ele mesmo deu a ordem para que a mulher da vítima fosse violentada pela dupla. Já Erivan não soube explicar para os policiais como foi capaz de planejar tamanha covardia contra alguém da própria família. Douglas Dias Araújo, de 22 anos, este de camisa branca, e Jefferson Araújo da Costa, de 25 anos, com a camisa laranja, ainda admitiram que o principal objetivo deles era roubar o dinheiro que o mestre de obras usaria para pagar os funcionários. Com a dupla, a polícia ainda encontrou telefones celulares, capacetes, motos, uma arma de brinquedo, além de um motor com o chassi adulterado. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar lá dentro. O meu medo é ele sair de lá revoltado e querer terminar o que ele começou, né? E não me pegando, vamos supor que peguem meus filhos. Faço covardia com meus filhos. Como é que eu vou ficar? Pois bem, e o pior é o seguinte, o homem diz assim, poxa, eu cuidava dele, é meu primo. Primo, meu amigo, então vou te mostrar uma coisa.